Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 1 da semana número 5 do quarto bimestre. O assunto da aula hoje é comparação de frações. Vamos aprender nessa aula, pessoal, a falar qual fração é maior ou menor, ou até mesmo se elas são iguais, né? Então a gente vai comparar frações. Bora aprender? Bom, como a gente pretende comparar frações, então vamos começar aos pares, né? Vamos comparar de dois em dois. Mas antes disso, né? Comparar significa o quê? Significa dizer se uma fração é igual, né? Eu posso ter uma fração igual a outra. Eu posso ter uma fração maior que, né? Maior que. Ou ainda eu posso ter uma fração menor que. Então, comparar frações nada mais é do que atribuir uma dessas três características para elas. Ou então essa fração é igual a essa, ou ela é maior, ou ela é menor. Tá? É isso que a gente vai dizer quando se trata de comparação de frações. Vamos começar comparando frações que têm o mesmo denominador. O mesmo denominador. E aí vamos lembrar, né, o que é o denominador. O denominador é esse número que está aqui embaixo. Quando eu tenho frações com o mesmo denominador, com o mesmo número aqui embaixo, é muito fácil de comparar frações. Olha só, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar da seguinte maneira. Ó. O denominador indica em quantas partes eu dividi a minha figura, o meu todo, enfim, né? Então, olha só, eu tenho aqui um retângulo dividido em 5 partes, tá? Então, eu fiz 2 retângulos. E em um deles eu vou representar a fração 2/5. Então, eu venho aqui e vou pintar 2 partes de 5 que eu tenho. Na outra eu vou representar a fração 3/5. Então aqui eu coloquei a fração 2/5, aqui eu vou colocar o 3/5. Para eu representar o 3/5 eu pinto 3 partes, não é isso? Lembra, né, que o número de cima indica quantas partes eu devo pintar e o de baixo é o total de partes que eu tenho. Visualmente a gente pode comparar, né, e ver que a fração que corresponde a 2/5 é menor que a fração que corresponde a 3/5. Então, eu posso vir aqui e colocar o sinal de menor. 2/5 é menor que 3/5. Tá fácil, né, gente? Agora, reparem que eu nem precisava ter feito a representação em forma de desenho dessas frações. Basta a gente comparar o numerador. Se eu tenho uma figura dividida em 5 partes e eu usei 2, isso vai ser menor do que se eu tivesse usado 3. Não é isso? Então, se eu tenho já o mesmo denominador, basta fazer a comparação em cima. 2 é menor que 3. Então, 2/5 é menor que 3/5. Fácil, né? Olha essa daqui, ó. 2/3 e 1/3. Então, vamos pensar. O denominador, ele é o mesmo. É o número 3. Então, como 2 é maior que 1, eu posso afirmar que 2/3 é maior que 1/3. Vamos ver visualmente isso? Olha só. Fiz um retângulo, né? Aliás, fiz 2 retângulos idênticos, iguaizinhos. Dividi em 3 partes iguais. Nesse primeiro eu vou pintar 2 partes. Então aqui eu vou pintar a fração 2/3. Pintei uma, pintei 2. No segundo retângulo vou pintar a fração 1/3. 1/3 é pintar só uma das partes. E claramente a gente vê que a fração 2/3 é maior que a fração 1/3. É fácil, né? Olha só essas duas frações, 2/4 e 3/4. Como eu tenho o mesmo denominador, então eu vou olhar apenas no numerador. Se eu tenho 2 partes de 4, isso é menor do que se eu tivesse 3 partes de 4, né? 2/4 é menor que 3/4. Como eu posso visualizar isso, né? Bom, desenhei 2 retângulos iguais, dividi em 4 partes iguais, e agora eu vou pintar 2 partes de 4. Então, aqui eu estou representando a fração 2/4. O de baixo eu vou pintar 3 partes de 4. Representei a fração 3/4. E aí a gente já tem, né, para efeito de comparação visual, que 2/4 é menor que 3/4. Acho que não tem segredo, né, gente? Se o denominador for o mesmo, basta comparar o numerador. 2 é menor que 3, 2 é maior que 1,
2 é menor que 3. Fácil, né? Eu vou colocar uma atividade aí da apostila na sua tela. Vou fazer no... Esqueci o nome do aplicativo agora, no Docere, tá? É a atividade inicial que tem aí na sua apostila. Ele vai dar uma... Essa atividade vai ilustrar um pouco, né? Essa ideia que eu estava comentando aqui com vocês. Presta bastante atenção. Bom, na página 18 da sua apostila tem essa situação inicial, que fala assim, né? A mãe de Samuel fez um pão e o dividiu em 6 fatias iguais. Então, a gente pode olhar aqui, né? As 6 fatias que tem no pão. O Samuel comeu 3 cestos do pão. Bom, se o Samuel comeu 3 cestos do pão, significa que ele comeu 1, 2, 3 fatias do pão, certo? E a sua irmã Cibele comeu 2 cestos do pão. Se a Cibele comeu 2 cestos, significa que ela comeu 1, 2 fatias do pão, certo? Bom, Samuel, então, comeu 3 das 6 fatias. E a Cibele comeu 2 das 6 fatias. A gente consegue dizer quem comeu mais fatias de pão? Com certeza foi o Samuel, né? O Samuel comeu 3 de um total de 6 fatias. Samuel comeu 3, um total de 6, né? 3 cestos. Enquanto a sua irmã Cibele comeu só 2 fatias no total de 6. Então, a gente pode afirmar, né, que 3 cestos é maior que 2 cestos. Concordam? 3 fatias é maior do que 2 fatias. É maior quantidade, né? Além dessa afirmação, olha só, poderia afirmar ao contrário também. Poderia fazer essa afirmação. Dizer que 2 cestos é menor que 3 cestos. Tá legal? Então, comparar frações é usar esses sinais de desigualdade, né? Dizer qual fração é maior. Então, aqui eu tenho o símbolo de maior que. Ou qual fração é menor. Aqui a gente tem o símbolo de menor. Então, é difícil de escrever hoje. Mas, enfim. Como todas as fatias de pão são do mesmo tamanho, concluímos que Samuel comeu mais do que Cibele. 3 cestos do pão é uma porção maior que 2 cestos do mesmo pão. Tá certo? Vamos trabalhar agora uma outra situação que também está na sua apostila, na mesma página, é o exercício número 1. Vou colocar ele na sua tela, pausa o vídeo e vê se você consegue responder antes do professor. Nessa questão aí, a gente tem que comparar frações, mas são frações que envolvem uma quantidade, né? Acho que fica até mais fácil da gente entender quando uma fração é igual, maior ou menor que a outra. Olha só, o Pedro, ele tinha 80 reais. O que ele fez com esse dinheiro? Ele gastou 1/4 desse dinheiro comprando brinquedo. Eu abreviei aqui por causa do tamanho da lousa, tá, gente? 1/4 do dinheiro ele gastou com material escolar e o restante ele guardou no cofrinho dele. A pergunta é a seguinte, na letra A. Qual foi a quantia gasta com brinquedos? Quanto que o Pedro gastou desse dinheiro aqui com brinquedos? A quantia em dinheiro, né? Não a fração, a quantia em dinheiro. Então vamos pensar assim, ó. Se eu colocar todo o dinheiro que o Pedro tem, representado por esse retângulo. Então eu vou vir aqui e falar assim, ó. Aqui estão os 80 reais do Pedro. Certo? Aqui estão os 80 reais. Ele gastou todo esse dinheiro comprando brinquedo? Não, ele gastou apenas uma parte, apenas uma fração desse dinheiro, que corresponde à fração 1/4. Então eu vou vir aqui, ó, vou dividir a minha figura em 4 partes iguais. Estou dividindo, então, a minha figura em 4 partes iguais. E vou escrever que aqui, ó, é o pedaço, né, a quantidade de dinheiro que ele gastou com brinquedo. Então, das 4 partes que ele tinha, uma ele gastou com brinquedo. Quanto que é esse 1/4? Vamos olhar com atenção. O que a gente fez com o dinheiro do Pedro? Nós não dividimos o dinheiro em 4 partes iguais? Não foi isso que a gente fez? Nós dividimos o 80 em 4 partes iguais, certo? Para saber qual foi a quantia do brinquedo. Então vamos fazer a divisão. 8 dezenas dividido por 4 vão dar 2 dezenas e não vai sobrar nenhuma dezena. Abaixo a unidade, 0 unidades dividido por 4 vão dar 0 unidades.
Ou seja, com o brinquedo ele gastou R$ 20. R$ 20 foi a quantia que ele gastou com o brinquedo. Então aqui estaria a resposta do item A. Ele gastou R$ 20 com o brinquedo. Olha só o item B. O item B pergunta o seguinte, ó. E qual foi a quantia gasta com material escolar? Bom, olha só, com material escolar não é a mesma fração? Se é a mesma fração da mesma quantidade de dinheiro, né? Ele gastou 1/4 do seu dinheiro com material escolar. Então ele também gastou R$ 20 com material escolar. Então eu posso dizer, ó, que mais um pedaço desse aqui foi usado para a compra do material escolar. Então ele gastou 1/4. Vamos colocar aqui, ó, 1/4 do dinheiro com brinquedo, gastou mais 1/4 do dinheiro com material escolar, vou colocar embaixo, tá? E sobrou esses dois aqui que ele colocou no cofrinho. Vou colocar cofre, tá certo? E é exatamente isso que vem ser perguntado no item C. Qual é a fração, né? Que fração do dinheiro foi guardado no cofrinho? Olha só, que fração do dinheiro foi guardado no cofrinho. Não está perguntando quantos reais ele guardou no cofrinho. É fácil de saber que ele guardou R$ 40, né? Porque 20 ele gastou com brinquedo, 20 com material escolar, sobrou 40. Mas a pergunta é que fração ele guardou no cofrinho. Então, que fração que esses dois pedaços aqui, ó, correspondem? Aqui tem 1/4, aqui tem mais 1/4, então são 2/4, né? Então a fração do cofrinho corresponde à fração 2/4. Beleza? E a última letra, o item D. Nesse caso, a quantia que ele guardou no cofrinho é a mesma? Não, foi maior, menor ou igual, né? A quantia que ele gastou no cofrinho é maior, menor ou igual que a quantia que ele gastou com brinquedo e com material escolar? É igual, né? A gente tem aqui, ó, que 2/4 ele guardou no cofrinho e 2/4 ele gastou com brinquedo e material escolar. Então, no item D, a gente tem como resposta igual. Tá certo? Vou só ver se é isso mesmo a pergunta. Isso. Tá falando no total, né? Então, a quantia que ele gastou no cofrinho é igual ao total que ele gastou com brinquedo e material escolar. Tá certo? Agora, a pergunta que eu acho que deve estar rodeando a cabeça de vocês é a seguinte. E se o denominador for diferente? Quando não tiver o mesmo denominador, como é que eu vou comparar frações? Tem exercício desse aí que vai ficar na tarefa, então presta bastante atenção que eu vou te explicar agora. Bom, nós já vimos que quando os denominadores são iguais, basta a gente comparar o numerador, né? Se eu tiver, por exemplo, 2/3 e 1/3, como as duas frações têm denominador 3, basta comparar o 2 e o 1, né? O 2 é maior que 1, 2/3 maior que 1/3. Mas e quando tiver denominadores diferentes? Por exemplo, essas frações que estão aqui, ó. Todas elas possuem denominadores diferentes. Como é que eu vou comparar essas frações, então? Então, imagina a seguinte situação, né? O professor pediu para o Pedro, o João, o Lucas e a Ana escreverem uma fração qualquer. Eles escreveram. E agora o professor quer que eles comparem essas frações. Ele quer saber qual dessas frações é a maior que existe. Tá? Qual é a menor, qual é a maior. Vamos escrever essas frações em ordem crescente, da menor para a maior, tá? Da menorzinha para a maior fração que tiver. Como eu vou fazer isso? Não tem outra forma, por enquanto, né? A gente vai aprender outra forma no ano que vem. Mas esse ano, a única forma da gente comparar frações com denominadores diferentes é através de figuras. Então, o que o professor fez? O professor desenhou o mesmo retângulo 4 vezes. O mesmo retângulo, exatamente igual, né? E agora, o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou dividir em 5 partes e pintar 4. Esse eu vou dividir em 2 partes e pintar 1. Esse eu vou dividir em 4 partes e pintar 3. Esse eu vou dividir em 10 partes e pintar 6. Depois que eu fizer essas divisões e pintar, aí fica fácil de comparar as frações. Tá legal? Bora fazer isso. Olha só, pessoal, eu já fiz a divisão do retângulo em partes iguais, né? De acordo com o denominador de cada fração. Denominador 5, dividi em 5 partes. Denominador 2, dividi em 2 partes.
denominador 4 em 4 partes, denominador 10 em 10 partes. Agora eu vou pintar a parte correspondente. Aqui eu tenho que pintar 4 partes, então eu vou vir aqui e vou pintar 4 pedacinhos. No de baixo eu preciso pintar apenas uma parte, então eu vou vir aqui e vou pintar uma dessas partes. Pausar aqui, né, para você não perder muito tempo. Olha só, agora as frações estão todas representadas, né? Cada uma no seu devido lugar, com as suas devidas partes pintadas. É fácil de perceber que a fração 1/2 é a menor de todas, não é? Ó, se eu colocar a régua aqui, onde termina a parte pintada de vermelho, a gente percebe claramente que ela é menor que a parte pintada de laranja, a parte pintada de azul e a parte pintada de verde. Então a fração 1/2, a fração que o João escreveu, é a menor de todas. Então vou colocar aqui, ó, 1/2 é menor. Depois da fração 1/2, a menor fração que a gente tem aqui é essa pintada de azul, é a da Ana. E, ó, se a gente colocar a régua onde termina a fração da Ana, dá pra gente perceber que é menor que a fração laranja, menor que a verde também, só que é maior que a vermelha. Então 1/2 é menor que 6/10. Ok? 6/10 vai ser menor que... Qual das duas? Qual é a menor aqui? A laranja ou a verde? É 3/4 ou 4/5? Vamos colocar a régua aqui, ó. Colocando a régua no final da parte laranja, a gente percebe que vai sobrar ainda um pedacinho verde aqui, né? Então essa fração pintada em verde é a maior de todas. Então vem 3/4 e por último 4/5. Tá certo? Então a gente conseguiu comparar essas frações, as 4 frações que tinham denominadores diferentes. De que maneira? Usando figuras. A gente representou, né? Usamos uma única figura para representar aqui. Representamos cada fração nessas figuras e aí a gente foi comparar a parte pintada. Essa fração é a menor, depois vem essa e essa. Tá legal? Então quanto menor é a região pintada, menor é a fração. Só espero que tenham gostado. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo a tarefa. Não deixem de fazer, de realizar anotações na apostila. Se ficar com dúvida, marca. A gente tem live na quarta-feira para estar tirando essas dúvidas. Tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.